E a palavra, eu estava orando aqui, pensando assim, o que Deus quer? A gente sabe. O que de fato Deus busca? Às vezes é muito difícil reunir homens de Deus, num local como esse. É um esforço, às vezes, que é necessário para ser feito. E veio um texto no coração quando fala que Jesus morreu para reunir os filhos de Deus em um só corpo. Rapaz, Jesus deu a vida dele por isso. Reunir esses filhos que andavam dispersos, essas ovelhas que andavam dispersas, em um só corpo agora. Para quê? A pergunta que sempre me veio à mente, sempre me veio ao coração é o seguinte: o que Deus quer da gente? O que Deus busca de fato da gente? É uma alegria assim ver muitos irmãos. E passou um flash na minha cabeça do tempo que eu vivi aqui com esses irmãos, com a Batista. O cuidado, o carinho dos irmãos, a correção muitas vezes. O exemplo, e ver esses homens perseverando ainda hoje. Isso aqui é uma alegria, é um gozo no meu coração. Na minha caminhada, logo depois de uns 2 anos ou 3 anos que eu converti, foi lá em 2013, eu ouvi um missionário dizendo que Jesus ele nos mandou fazer discípulos. E isso acertou meu coração e eu vim carregando essa verdade no meu coração, esse desejo de Jesus. Isso sempre falava muito forte no meu coração. E por muito tempo eu me via fazendo muitas coisas, mas a principal coisa que Jesus mandou fazer, que eu entendi que Ele me mandou fazer, discípulo. Eu disse, rapaz, Jesus ele quer discípulos, eu não tenho feito discípulo, como é que eu faço discípulo? E aí eu entendi a necessidade de ser formado como um discípulo. E era necessário desconstruir muita coisa em mim, para depois reajustar e refazer muita coisa. Eu entendia que Deus queria, ao invés de apenas só me informar da palavra dele, a gente precisa saber a palavra, mas eu também precisava ser formado pela palavra. Formado no caráter, formado em muitas coisas. O grande desejo do Senhor é nos conformar à imagem dele. Ele quer pequenos cristos, ele quer homens que sejam semelhantes a ele, na conduta, no caráter, na vida. Então isso vinha queimando no meu coração, eu não sabia o que eu fazia com isso. E eu entendi o negócio. Rapaz, eu preciso fazer esse negócio. Eu preciso fazer isso. Foi lido aqui sobre Josué. Quando Deus chama Josué, Ele chama com uma missão. Fala assim, olha, Josué, você tem que ser forte. Você tem que ser corajoso. Aquilo que eu confiei em você, Josué, você vai ter que ter bom ânimo, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. E a pergunta que me veio ao coração é o seguinte: o que é que Deus nos confiou como homens de Deus? Eu sou solteiro, tem muitos aqui casados. E eu, hora e horas, eu me pergunto assim, o que é que Deus quer de mim como solteiro? Qual que é a vida que Deus quer de mim como solteiro? Lá na empresa, muitas vezes, o pessoal se escandaliza. Se pergunta assim, você está namorando? Essa é a grande pergunta. Quando você vai no almoço de família, a grande pergunta, e aí, já casou? A pergunta que não quer calar. Você namora? Fala, não, eu sou solteiro. E aí é um escândalo, rapaz, de ver um solteiro que se guarda, sabe? Isso no mundo hoje, isso é um escândalo. O mundo ele tem uma maneira de pensar. O mundo ele tem uma forma de agir. O que é que Deus quer de mim como solteiro? Deus quer de mim santidade. Deus quer de mim compromisso. Valeu, Léo. E é o seguinte, Deus também espera de um homem casado. Verdade.
E aí a gente tem que perguntar assim, o que Deus quer de mim? Como pai, como marido, como filho, muitos aqui ainda têm seus pais vivos. E a gente tem que se perguntar essas coisas, porque às vezes a gente está recebendo uma enxurrada de informação, muita teologia, muita coisa. Você vai para a internet hoje, você tem muitos pregadores, você tem muitos pastores pregando a palavra, não está errado, é a palavra de Deus está sendo ministrada. Mas às vezes nós nos perdemos em muitas vozes, em muitas coisas que está sendo dita e às vezes não pensamos assim, o que Deus quer de mim? O que Deus espera? Qual é a expectativa de Deus sobre mim? Muitas vezes a gente olha as coisas muito com um olhar humano, sabe? Com um olhar assim, a gente olha para a obra de Deus, olha para o reino de Deus, para a igreja, para a nossa casa, e olhando com um olhar do homem, sabe? Um olhar humano. E às vezes a gente não para e pensa assim, e como que Deus vê isso? E qual que é a expectativa de Deus? O que Deus quer? O que Deus pensa? O que Deus busca? O que Deus está à procura? Lembro de uma história que esse missionário contou, de um homem que queria fazer um bolo para Deus. Só que ele falou assim, eu não vou fazer qualquer tipo de bolo, eu vou fazer o bolo, eu vou fazer o melhor bolo. E esse cara foi e falou assim, na onde que tem a melhor escola do mundo para fazer um bolo? Ah, lá nos Estados Unidos. Esse cara foi, tirou o passaporte, tirou o visto, gastou alguns anos, gastou os recursos, pegou um avião, foi direto para os Estados Unidos e lá ele se matriculou na escola para poder fazer um bolo. Passou 5 anos se dedicando a fazer esse bolo para Deus. Decorridos 5 anos, ele já estava sabendo fazer esse bolo, agora ele estava especialista em fazer esse bolo. Eu disse, mas está faltando um negócio nesse bolo aqui, rapaz. Eu preciso saber confeitar agora. E era na Europa que se confeitava, tinha a melhor escola para poder confeitar esse bolo. Ele foi, gastou os recursos, foi para a Europa, aprendeu a confeitar esse bolo. Os anos foram se passando, esse cara foi aprendendo a fazer esse bolo. E foi gastando a sua vida nisso, em fazer esse bolo. E aí ele foi e morreu. E aí ele chegou diante de Deus lá, né? E aí, quando ele chegou diante de Deus, ele falou assim, Deus, está aqui, Senhor. Eu preparei esse bolo aqui para o Senhor. Jesus, eu gastei a minha vida inteira na fabricação desse bolo. Gastei os meus recursos, gastei a minha vida. Toma aqui, Senhor, recebe, aceita esse bolo. E aí Jesus olhou para esse homem e falou assim, eu não gosto de bolo, rapaz. Eu não pedi você para fazer bolo. Mas Jesus, eu gastei a minha vida inteira, Senhor, para fazer esse bolo para o Senhor. Ô meu filho, eu sei da atitude do seu coração aí, sei que você queria fazer, mas eu não estou à procura de bolo. Rapaz, eu acho que assim é um risco às vezes a gente não parar e pensar assim, o que Jesus quer de mim? O que Deus busca de fato? O que Deus espera? Qual é a expectativa de Deus sobre mim, sabe? O que Deus espera de mim como solteiro? O que Deus espera de mim como um homem? O que Deus espera de mim como um casado, como um marido, como um pai? Rapaz, eu vejo assim, o mundo ele tem as suas maneiras de nos tragar, de colocar o seu fato sobre nós e de atacar os filhos também. E aí é uma geração que vai se perdendo. E aí são jovens, são adolescentes que vão se perdendo no mundo, nessas muitas vozes que tem. E aí é o seguinte, você tem lá o seu filho, né? E aí você não fica muito tempo com o seu filho, você não tem tempo, você tem que trabalhar, você tem que fazer muitas coisas. E aí seu filho vai para a escola. Você não sabe o que está sendo ministrado no coração do seu filho na escola. E vamos supor que ele vai aí, fica umas 4 horas na escola. E 4 horas é ministrado muitas coisas no coração. Além das matérias, é muitas coisas no coração dele. Vamos supor que esse menino está na escola integral. Aí já não é 4 horas, são 8 horas. De segunda a sexta, 8 horas por dia. E aí vamos supor que dessas 8 horas,
ele fique mais umas 4 horas na tela do telefone, ou no computador, ou no videogame, ou no celular. E aí vamos supor que disso tudo, desse tempo todo que decorrido da semana, aí a gente chega no final de semana e fala assim, rapaz, vamos agora dedicar umas 2 horas a Deus aqui, esse momento. A gente cantou aqui, esse é um tempo da gente louvar a Deus. E aí a gente quer, às vezes, assim, olha, vamos ministrar a palavra de Deus no coração desse menino. Só que ao longo da semana, o mundo foi ministrado no coração dele. E aí você pode até colocar uma semente ali no coraçãozinho dele. 2 horas na semana ali, você vai colocar uma sementinha no coração dele, que vai ser arrancada durante o meio de semana. É fácil essa conta aí não vai fechar. E aí é o seguinte, esse menino cresce, e você vai percebendo, você vai discernindo no coração desse menino. Esse menino não quer saber do Senhor, ele não quer saber da palavra, não há uma paixão no coração dele. Vai adolescente, jovem, daqui a pouco esse menino se perde. A pergunta, não do Breno, mas de Deus para nós hoje. O que nós queremos? O que nós buscamos para as nossas casas? Homens, né? Maridos, falo para maridos, queremos santificar as esposas com a palavra? Queremos discipular os nossos filhos? Ver a imagem de Jesus nos nossos filhos? A palavra de Deus formando o coração dos nossos filhos? O que nós buscamos? O que nós queremos? O tempo está se passando, a gente conversou aqui, são uns 4 anos que eu mudei para essa congregação que eu estou hoje, 2 anos que eu saí da Batista, e assim, o tempo está passando muito rápido. E quando a gente olhar lá para o futuro, lá na frente, o que vai ser? A nossa casa, eu penso nesses homens aqui que estão perseverando até hoje, vocês são coluna, baluarte da verdade, vocês vão sustentar a verdade de Deus nessa congregação, nessas gerações, para os jovens, para os adolescentes. Vi Jackson pregando, Jackson Júnior pregando, é uma alegria no coração de saber um adolescente, 16 anos, ministrando a palavra, sendo referência para a sua geração, mas é só um, para ter mais. Deus, Ele quer levantar uma geração. Deus, Ele quer levantar homens fortes, homens corajosos, que vão estar dispostos a tudo para romper com esse mundo, para romper com tudo. Rapaz, eu penso assim, o que pode disputar o nosso coração diante de Deus? Deus, Ele não busca muitas coisas em nós. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente é pó. Deus conhece as nossas fraquezas, nossas tentações. Deus, irmãos, nos conhece. Mas o que Ele quer? Deus busca um coração totalmente rendido a Ele. Amém. Deus busca um coração entregue a Ele. A palavra fala assim que os olhos de Deus passam por toda a terra buscando para Ele se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Rapaz, Deus quer um coração que não tem variação em servi-lo. Um coração que não está sendo disputado na igreja, nas coisas do reino de Deus e no mundo. Não existe essa divisão. A gente é totalmente do reino de Deus, totalmente entregue ao reino de Deus. Aleluia. Então, assim, Deus, Ele busca esse coração. Lembro quando Deus, Ele coloca o povo dele ali no deserto. O que era para ser poucos dias virou muitos anos, 40 anos. E tem um texto, Deuteronômio 8, que fala que Deus colocou aquele povo no deserto para os tentar, para os provar, para saber o que de fato tinha no coração. Se guardaria os mandamentos de Deus ou não. Aquele que guarda os mandamentos de Deus é aquele que ama Jesus. Jesus, Ele quer homens que amem a Ele com todo o coração. E deseja servir a Ele com todo o coração. Eu estou solteiro. Existem muitas paixões para o solteiro.
Existem muitas coisas que podem disputar o coração de um solteiro. Rapaz, sabe por que eu permaneço até hoje? Porque quando eu coloco essas coisas na balança, Jesus pesa mais. Amém. Pai, você pode pegar as riquezas desse mundo, você pode pegar tudo que esse mundo pode te oferecer, colocar Jesus na balança, Cristo na balança, Jesus vai pesar mais. Pai, quais são as paixões do nosso coração? Quais são as fascinações do nosso coração? E é isso que de fato sufoca a palavra para ela não germinar, crescer e dar fruto. São mulheres? São as paixões? O que são as paixões do nosso coração? Eu te garanto, se você colocar uma mulher do lado de Jesus, Cristo vai pesar mais. Uma mulher, ela é feita da mesma natureza que a nossa. Ela pode pecar contra nós. Ela pode nos decepcionar e muito. Cristo é muito mais do que isso. Tem um texto lá em Cantares que fala que Jesus é totalmente desejável. Não há nada em Jesus que não seja desejável. Ele é totalmente desejável. E às vezes a gente pode olhar para um e falar assim, rapaz, tem coisas aí que eu desejo, tem coisas aí que são paixões, tem coisas aí que pode me atrair a minha carne, mas a palavra de Deus fala que o reino de Deus é semelhante a uma pérola preciosa. Um colecionador que tinha muitas pérolas de grande valor, ele fala que ele achou uma pérola de grande valor. E aí ele, movido de alegria, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele abriu mão de tudo que ele tinha por causa dessa pérola de grande valor. Jesus é essa pérola. Jesus é a pérola de grande valor. Agora, o que ele disse? O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. Creio no Evangelho. Aí você pode falar assim, rapaz, essa palavra de arrependimento não é para a igreja, é para a igreja. As palavras de Jesus para as igrejas em Apocalipse: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Eu conheço as tuas obras, eu conheço tudo que você tem feito, mas tenho porém contra ti. Então, a palavra de arrependimento, ela é para nós também, ela serve para nós. O que Jesus quer? O que Jesus busca? O que Deus está à procura em nós? Um coração dividido, irmãos. A palavra fala assim que um coração dividido, um coração duplo, um homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele nunca vai permanecer firme. Ele não tem um firme fundamento, ele não vai permanecer. Por quê? O seu coração está dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. E aí tem muita coisa para ajustar, tem gente para pedir perdão, tem gente para perdoar, tem gente para restituir, tem gente para poder confessar pecado, tem gente para... Tem muita coisa. E aí você olha para tudo isso, você fala assim, rapaz, vai dar acabar demais para reconciliar, para voltar, para fazer. Rapaz, mas é o que Deus quer. O que você quer? Deus quer lares ajustados. Deus quer famílias ajustadas. Deus quer homens fortes no caráter. Deus quer... Eu lembro de Salomão, eu acho que é Salomão mesmo que fala, Davi falando para Salomão. Homens fortes, homens de verdade, homens comprometidos com a verdade, que estão dispostos a tudo pelo reino de Deus, estão dispostos a romper com tudo por causa do reino de Deus, estão dispostos a guardarem as suas casas. Deus, quando Ele chama homens para prover, para proteger e para liderar. Homens que são líderes. Samuel Foguinha orou aqui, falou de sermos sacerdotes das nossas casas, do nosso lar. Rapaz, como há uma carência disso, homens que se posicionem, homens que tomem decisões, que são líderes, que vão olhar para casa assim e falar assim, olha, o que a minha esposa precisa, o que os filhos precisam, é isso, precisam de Deus. E há um clamor da parte de Deus, irmãos, por isso. Há uma necessidade, há uma escassez disso.
de homens que se posicionem, homens que protejam os seus lares, protejam as suas casas do mundo. O mundo está entrando de uma maneira assim tão avassaladora que quando você para e você pensa assim, rapaz, o tempo passou rápido, a criança cresceu, o menino cresceu e o mundo entrou, rapaz, e fincou as suas raízes no coração dele. E agora o seu coração dele nunca mais vai ser Deus. Aí você olha para sua casa, olha para os filhos, olha para a esposa, olha para os... Rapaz, o que vai ser daquilo lá na frente? Se a gente não se posicionar e falar assim, eu quero Deus, eu quero o reino de Deus, eu quero Deus na minha casa, eu quero receber a igreja na minha casa, eu preciso desses homens. Jackson falou assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Deus deseja essa comunhão para quê? Para produzir o seu reino no nosso coração, para produzir força, para produzir ânimo, para produzir o seu reino, o seu caráter, para sermos ajustados com a vida um do outro. A gente estava conversando aqui de uma moto que eu comprei errada, de um carro que eu comprei errado. Stael falou assim, eu não deixaria você comprar esse carro, rapaz. Já pensou se no relacionamento a gente conversa e fala assim, rapaz, não compra isso não. A palavra fala que na multidão de conselheiros os planos se firmam. Na onde que nós vamos buscar esses conselhos? Na casa de Deus. Glória a Deus. É com os homens de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não no mundo. O mundo tem o seu conselho. Mas a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Rapaz, a gente recebe uma enxurrada de conselhos dos ímpios. Vamos ser guiados por esses conselhos? Ou vamos ser guiados pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus, pelo conselho dos homens de Deus? Então, irmãos, eu penso assim que Deus quer produzir o seu reino. Amém. Deus quer produzir o seu caráter. Quando Jesus ele chama a multidão juntamente com seus discípulos, ele fala assim, olha, se alguém quiser, esse é o primeiro ponto. Se Giovanni não quiser, se Lucas não quiser, se os homens que estão aqui não quiserem, Jesus não tem. Jesus não vai falar assim, rapaz, eu te imploro. Não. Rapaz, você não quer? Só que Jesus chama a multidão. E aí é o seguinte, havia uma multidão atrás de Jesus. O ponto é, o que Jesus quer? Rapaz, Jesus está à procura de multidão? Jesus não está à procura de multidão. A gente poderia até alegrar, rapaz, falar assim, ó, se tivesse aqui um tanto de gente, aí fala assim, rapaz, tem muita gente. A gente podia até se alegrar assim, falar assim, ó, o ministério cresceu, rompemos a tenda e tal, muito, mas às vezes não tem qualidade. O que Jesus quer? Jesus chama a multidão e juntamente os seus discípulos. Só que ele tem um porém. Esses homens já estavam há um tempo seguindo Jesus. Ele chama a multidão e chama os discípulos e fala assim, agora eu vou dar uma palavra aqui, vou falar um negócio para vocês. Se alguém quiser me seguir. Aí eu penso assim, rapaz, os discípulos param e pensam, a gente está aqui tem tanto tempo seguindo esse homem. A gente, Jesus, deixamos nossas redes, deixamos a esposa lá, a gente está te seguindo, tem um tempo, Jesus. Jesus fala assim, olha, se alguém quiser me seguir, tem que fazer algumas coisas. Negar a si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Rapaz, a gente pode achar assim, né? O que um cara hoje precisa para estar na igreja, para estar no Senhor, rapaz, se esse cara deixar a bebida, o cigarro e a prostituição, rapaz, a gente pode ficar na mesa desse cara, a gente fala assim, ó, o cara é um santo, rapaz. Esse é santo. Só que Jesus não mandou negar a bebida, o cigarro e a prostituição. Jesus mandou negar a si mesmo, a sua própria vontade. Se você negar a si mesmo, você vai negar a bebida, a prostituição, o cigarro e um tanto de outras porcarias. E é o seguinte, primeiro ponto, negar a sua própria vontade. Jesus não pode fazer a sua vontade se você estiver ainda fazendo a sua própria vontade. Se eu estiver governando a minha vida, Jesus não pode me governar. O reino de Deus não pode vir sobre mim. É um fato. Esse é o primeiro ponto.
Depois ele falou, olha, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar a sua cruz. Hoje a gente fala assim, rapaz, o que é cruz? A gente vê o crucifixo, a gente vê os católicos, né, eles usam crucifixo, a gente tem o símbolo da cruz e tal, mas o que era a cruz naquele tempo? Vai te falar. Quando você falava de cruz para um judeu naquele tempo, ele via todos os dias um homem carregando a cruz assim, ó. Ele fala assim, o que esse homem está dizendo que a gente tem que fazer para seguir ele? Irmãos, isso não é retórica não. Jesus ele não estava dando um sermão. Jesus ele está falando assim, ó, você quer me seguir? A primeira coisa, negar a si mesmo. A segunda, tomar a cruz. Paz, um homem que tomava a cruz naquela época, que direito que ele tinha? Ele perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu bens, perdeu família, perdeu esposa. Perdeu tudo. Ele tinha o direito, não sei que direito que ele tinha, que direito? Não tinha nenhum direito. Estava apenas carregando uma cruz, ele ia ser morto daqui a pouco. A cruz era um instrumento de tortura. A cruz era um instrumento brutal de execução. Agora o que Jesus está dizendo? Se alguém quisesse me seguir, vai ter que tomar essa cruz. Os discípulos falam assim, rapaz, a gente está seguindo esse cara, mas o que ele está falando agora? Negar a si mesmo, tomar a cruz, renunciar a tudo quanto tem. Ô Jesus, aí pegou pesado. Tem que negar a mim mesmo, tomar a cruz, renunciar a tudo. Aí você pode fazer que nem Ananias e Safira, não vou renunciar a metade, vou dar metade. Jesus não quer metade. Fala assim, Jesus, vou te dar 90%. Jesus não quer 90%. É dito, tem uma história de um camarada que, depois eu conto essa história, não vai entrar não. Vou finalizar. Para nem não estender, a gente comer churrasco aqui. Negar a mim mesmo, tomar a cruz, renunciar a tudo quanto tem e perder a vida. Só que esse é o ponto. Quando Jesus ele nos coloca nessa condição de perdermos a nossa vida, corre um risco da gente amar a nossa própria vida. A gente olhar para a gente mesmo e falar assim, estou disposto mesmo? Esse é o preço, Senhor? Eu quero pagar isso? Rapaz, quando a gente olha para Jesus, Jesus não foi alguém que ensinou com palavras. Eles olhavam para Jesus e via que Jesus ensinava com autoridade. Por quê? Ele vivia e ensinava. Quando a gente olha para Jesus, fala assim, esse homem renunciou ao que ele tinha. Ele tomou a sua cruz, ele perdeu a sua vida, ele fez aquilo que ele está nos mandando para fazer. E aí fala assim, olha, se eu quero ser um discípulo de Jesus, assim como é o mestre, né? Vai ser o discípulo. Jesus diz assim, olha, basta o discípulo ser como o mestre. Pai, se olhar para a vida de Jesus, tem uma moça que chegou lá na empresa hoje, ela estava assim, numa alegria, numa euforia, e eu percebi que de fato é uma discípula que ama Jesus, sabe? E aí ela falando de um texto lá, falou de Isaías 50, que ela nunca tinha visto, nunca tinha percebido. E na cruz arrancaram a barba de Jesus. Falou assim, gente, eu nunca li isso. E ela alegre lá falando assim, a brutalidade que foi a crucificação de Jesus. Falava assim, no texto ela falava que cuspiram na face do nosso mestre. E aí a gente para e pensa,
Quem é Jesus? Jesus, ele não renunciou apenas uma vida comum aqui na terra. Ele renunciou à sua glória, porque sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele a si mesmo se esvaziou, se humilhou, desceu até a morte. E foi obediente até a morte de cruz. Jesus tomou a cruz. Agora, o desejo dele é que a gente tome essa cruz. Irmãos, a gente pensa assim, né? Que brutalidade, rapaz. A cruz é a nossa salvação. Perder a nossa vida é ganhar a nossa vida. Amém. Quando a gente perde, é que a gente ganha. E às vezes você está vivendo uma vida comum, trabalhando, prosperando, ganhando dinheiro, e muitas vezes assim, ganhando a sua vida. Mas o que Jesus disse? Quem ganhar, perderá. Mas aquele que perder por causa de mim e do Evangelho, terá salvado. A pergunta que não quer calar: temos perdido a nossa vida por causa de Jesus? E eu me incluo junto, porque essa palavra de Jesus, ela queima no meu coração e ela me tira o sono. E de tempos em tempos eu tenho que me perguntar assim: o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? O que Jesus espera de mim? Deus não quer muitas coisas, mas essas 4 coisinhas. Só que essas 4 coisinhas é uma coisa só. É tudo. Deus quer uma coisa só. Ele quer tudo. Amém. E se não for tudo, não vai ser nada. Mas isso é o que vai salvar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, tudo. A igreja vai ser sustentada por essas verdades, as verdades de Jesus, que a gente tem sustentado ao longo do tempo. E é esse desejo dele de formar esses discípulos, de formar esses homens por meio da sua palavra. Homens fortes, homens corajosos, homens que não temem, homens de verdade, que sustentam a verdade, ainda que doa, ainda que tenham que romper com o mundo, para que essas verdades sejam sustentadas e implantadas no coração da esposa, no coração dos filhos e na próxima geração que vai vir. Muito me alegra a perseverança dos irmãos. É muito bom o tempo que eu passei aqui com vocês. Me veio um flash, né? Vou finalizar. Tem só uma coisinha. Quando eu comecei a me perguntar essas coisas, o que Deus quer? Me veio um texto de Miqueias 6:8. Fala assim, Deus falando, né? Ele te declarou, ó homem, o que ele espera de ti? Que pratiques a justiça, que ame a misericórdia e que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Esse andar humildemente com Deus é andar esvaziado, é andar humilhado, é andar como Jesus, que a si mesmo se humilhou. E Deus vai nos corrigir em muitas coisas. E eu lembrei de um tempo, às vezes o orgulho, a soberba se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas. Às vezes você não aceita uma ajuda, você não recebe um conselho, você não depende, não consulta a esposa para tomar uma decisão, e por aí vai. Deus sabe como é o nosso coração. Deus sabe que o nosso coração ele é enganoso. E eu lembro de um negócio, de um tempo, eu andando junto com Saul, não sei se você vai lembrar, e de carro junto, fomos numa padaria, Saul virou para mim, comprou um bolo, falou assim: Breno, toma um bolo. Deus tratou meu coração ali, que é bolo, porque eu virei para ele: não quero esse bolo não, pai. E aí havia um orgulho, uma resistência no coração em aceitar uma coisa simples. Saul virou para mim: rapaz, quando Deus quer te abençoar, você recebe a bênção. E dali impactou, marcou meu coração, gente. Deus irá produzir muitas coisas no relacionamento. Deus irá produzir muitas coisas. Nisso aqui, ó, uma sexta-noite, um churrasco,
um estar junto e Deus produz o seu reino na vida de cada um de nós. Glória a É Deus. necessário a gente, de tempo em tempo, parar e se perguntar: o que Deus quer? O que Deus busca? O que Deus está à procura? O que Deus espera de mim? Não é muitas coisas, é uma coisa só, é tudo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida Aleluia, dos irmãos. glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, por tua palavra, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Senhor, nós não queremos sermões, Senhor. Aleluia. Nós não estamos atrás de informação, Oh, Senhor. Deus poderoso. Talvez essa daqui vai ser apenas mais uma palavra que vai se perder no tempo, Senhor. Mas, Jesus, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, a tua palavra, Jesus. Eis-nos aqui. Senhor, eu te peço que essa palavra possa germinar no nosso coração, Senhor. Possa produzir Glória a aquilo que de Deus. fato o Senhor quer que ela produza, Senhor. Glória a Deus. Deus, que essa palavra não se perca no nosso coração, Glória a que Deus. as fascinações do mundo, Senhor, e as Aleluia. fascinações das riquezas, que todas as coisas que esse mundo pode nos oferecer, Senhor, meu não Deus. sufoque a tua palavra. Senhor, o Senhor nos alertou que essa noite, o Senhor nos advertiu, Senhor. Aleluia. Senhor, não é apenas Breno, não é apenas eu, Senhor. Aleluia. É aquilo que o Senhor quer, é o teu reino, é o teu desejo. Glória a Deus. É aquilo que o Senhor pregou naquele tempo, Jesus. Sim, meu Deus. Senhor, queremos ser como aqueles teus discípulos. Não queremos estar naquela multidão. O Senhor não quer multidão, o Senhor não quer fãs. O Senhor quer discípulos Aleluia. comprometidos com a tua palavra, com o teu reino, Senhor. Glória a Deus. Ô Jesus, impacta o nosso coração, Senhor. Deus, não nos deixa sossegados, Senhor. Enquanto a nossa casa, a nossa família, a nossa própria vida, Senhor, não estiver conformada com o teu reino, com a tua palavra, com o teu desejo, com a tua vontade, Jesus. Venha o teu Alinha, reino, Senhor, Senhor. a nossa vontade, alinha o nosso coração Amém. com o teu coração, Jesus. Por favor, Senhor. Senhor. Isso será a nossa salvação. Amém. Isso será a salvação da nossa casa. Aleluia, Isso Pai. será a salvação da tua igreja, Senhor Deus, nesses últimos tempos. Venha o teu reino, Nesses Senhor. últimos dias, Senhor. Ó Jesus, que possamos ouvir aleluia. o clamor do teu Espírito, Senhor. Senhor. Por favor, Senhor. Atua em Por nós, favor. Senhor. Jesus, que venha o teu reino, Venha Senhor. o teu reino, Que Senhor. seja feita, Senhor, a tua vontade, Faça a Senhor. tua Por vontade, favor, Senhor. Jesus. Por favor, Senhor Deus, que a cada dia, Senhor, Aleluia. possamos tomar a nossa Glória a cruz Deus, isso é verdade. dia após dia, Aleluia. diariamente, Glória a Senhor. Deus. E viver única e exclusivamente para o Senhor, Aleluia. para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.